Vamos falar dos 5 pontos que, se você trabalhar com o seu paciente, você vai conseguir motivar ele. Depois de tudo isso que eu falei, sobre você conseguir entender o seu paciente de uma forma humanizada e conseguir olhar para aquele paciente e falar assim, ok, o que aconteceu na sua história e agora eu começo a olhar para a sua história, depois de você ter conseguido fazer isso, você vai precisar estabelecer uma conexão emocional com o seu paciente. Estabelecer essa comunicação emocional com o seu paciente não começa com o fato de você falar, estou entendendo, ou de você ter uma conversa ou um diálogo. Ele começa no momento que o seu paciente senta na sua frente, seja online ou seja presencial. E naquele momento você vai desenvolver empatia e escutativa através da técnica do rapport. Ou seja, você vai se posicionar consoante o seu paciente está posicionado, você vai falar no tom que aquele paciente está falando, e depois você vai começar a conduzir para o tom que você deseja, com assertividade, com segurança, fazer com que ele sinta que ele está num ambiente acolhedor. Eu não sei se alguém já passou por isso, mas eu já tive umas 6 pessoas que disseram assim, Gi, é engraçado, eu já fui em montes de psicólogos, eu já fui em um monte de terapeutas, eu já frequentei um monte de pessoas, mas eu nunca me senti tão à vontade para falar desse assunto como eu falei com você. Ou chegar e dizer, eu nunca falei isso com ninguém e hoje tive vontade de falar com você. Por quê? Será que eu sou especial? Não. É porque a gente precisa entender de técnicas e ferramentas também. Conduzir esse paciente em segurança para ele se sentir acolhido por você. E isso está em tudo, no mais pequeno pormenor. Querem um exemplo? Eu tenho uma paciente minha que ela deixou de frequentar uma outra terapeuta dela, não era nem terapeuta, era psicóloga mesmo. Ela deixou de frequentar uma outra psicóloga dela, ela frequentou acho que 2 ou 3 vezes. E na terceira vez ela disse, não quero mais. E ela veio e falou para mim, por quê? Porque ela bocejava no último atendimento que ela teve, ou seja, era uma psicóloga que estava bocejando na frente dela, ela via ela tentando não bocejar. E eu até falei para ela assim, mas você perguntou, talvez ela tenha tido algum problema, não tenha conseguido dormir dela. Eu não quero saber desse jeito, eu não quero saber, porque para mim demonstrou descaso, entendeu? Demonstrou descaso. Então, isso é muito importante para a gente conseguir entender, estabelecer essa comunicação, a gente conseguir validar os sentimentos do paciente. A primeira frase que eu trago para o meu paciente é: aqui não importa quem está certo ou quem está errado, porque a gente não está no juiz. Isso aqui não é um tribunal, nós viemos aqui para um atendimento terapêutico. E tudo que eu mais quero é que hoje você aprenda a valorizar os seus sentimentos e não a julgar os seus sentimentos, a valorizar os seus sentimentos. E isso muda tudo durante o atendimento. Então, você, terapeuta que está aqui hoje, aprendendo a ser um especialista, né, nesse evento, já começa a usar essa fala no seu consultório, no seu atendimento. E esse é o primeiro ponto, estabelecer essa conexão emocional. Mostrar para ele que o que ele fala é importante, sim. E não importa se você concorda ou se você discorda, até porque não é a nossa função, concordar nem discordar com nada, mas que você vai estar ali atento ao que ele vai falar. O segundo ponto, que eu acho que muitos terapeutas e muitos profissionais acabam falhando, está aqui, nesse segundo ponto. E aí, se você está falando de um paciente depressivo, que ele já tem uma dificuldade de se sentir motivado no dia a dia, de se sentir fazendo e participativo na própria cura dele, por quê? Porque está em modo casulo, como eu disse, a gente precisa trazer para ele pequenas metas alcançáveis. A gente precisa trazer micros resultados, por isso que eu falo do poder da biomicrohertz, gente, porque a biomicrohertz, ela traz resultado já no mesmo dia para aquele paciente. Então, a partir dali, é só uma soma, sabe? É só uma soma de pequenos resultados que ele vai trazendo, ele vai se sentindo melhor, se sentindo melhor, se sentindo melhor, ao ponto dele dizer, nossa, eu estou muito melhor. Mas a gente valoriza esse pequeno resultado, esse micro resultado. Esse micro resultado é uma diferença enorme no atendimento desse paciente. E é necessário que a gente olhe, sim, para esse micro resultado. É importante você olhar para o seu paciente e dizer, olha, essa semana a nossa missão é essa. E eu preciso que você faça isso por este motivo. Não vamos cometer os mesmos erros que os médicos cometem. Eu falo isso com muito carinho e muito respeito. Que é, passa a receita e não diz por que a gente vai tomar aquele monte de medicamento, não diz por que a gente tem que fazer aquilo, não fala por que a gente tem que fazer aquele exame, fica tudo meio que oculto. Ah, mas é melhor você não saber. Como? Desde quando? Vocês conseguem entender que a informação é uma das chaves da cura?
Se eu não dou a informação para o paciente, ele vai se sentir inseguro e ele não vai aplicar. Quantas vezes você não chega com uma receita em casa e diz: ah, não sei se eu vou tomar isso não, para que é isso? Por quê? Porque você se sentiu inseguro. Se alguém tivesse explicado, não, esse aqui é para isso. Porque às vezes vê na bula, você fala, ah, mas dá para ver na bula. Tá, mas a bula não vai me dizer por que aquele médico receitou aquilo. Vou trazer outro exemplo para vocês. Uma coisa que aconteceu comigo. Eu tinha um dispositivo intrauterino e precisava tirar o dispositivo intrauterino. E no ambulatório médico, meu médico de família não estava conseguindo fazer porque ele tinha enraizado no meu útero. Então, eu queria tirar, porque já não precisava daquilo, já tinha passado a data também. Eu tinha que tirar com 10 anos, né? E eu já estava tipo com 12 e não tinha tirado ainda. Então, aquilo já estava ali dentro de mim fazendo nada. E eu precisava tirar, só que estava enraizado. Então, a gente foi num médico especialista para ele conseguir. Tá vendo a importância do médico especialista? Porque nenhum outro conseguiu, mas o especialista, pá, conseguiu, né? Fui no médico especialista e o médico especialista disse: não, ninguém conseguiu, mas eu consigo, juro para vocês. Foi com essa garantia que ele virou para mim. Ele falou assim: olha, ninguém conseguiu, mas eu consigo. Eu vou tirar esse DIU de você sem precisar operar. Eu falei: sem precisar fazer a operação dele, sem precisar fazer a operação. Eu retiro esse DIU de você. Eu falei: tá bom. Aí ele foi, me deu um envelope, sem mentira nenhuma, um envelope, e disse: na noite anterior de você vir aqui, você vai tomar esse comprimido que está aqui dentro e vai seguir as instruções que estão escritas aqui dentro. Parecia que eu estava com um segredo gigante ali na mão. E eu saí com aquele segredo gigante pensando, meu Deus. Daí ele falou assim, mas você só vai abrir um dia antes. E eu, por que eu só posso abrir um dia antes? Eu fiquei o tempo todo com aquela confusão e eu sabia que o dia que estava marcado para eu ir lá, para eu tirar. E eu, por que eu só posso abrir um dia antes? E daí, um dia antes, eu abri e vi um negocinho cinzento de medicamento, um medicamento tipo assim, um óvulozinho, e pumba, lá para dentro. Eu comecei a sentir umas dores terríveis, umas dores, eu não sabia o que era. Quando eu cheguei nesse médico, o médico disse que tinha que cancelar a consulta porque ele naquele dia não ia conseguir me atender, afinal de contas ele ia ter um turno trocado e ele ia ter que sair mais cedo. Eu fiquei chateadíssima e fui tentar descobrir o que era um medicamento. Aí ele me deu outro envelope e nesse envelope aparecia o nome maiorzinho. Daí eu falei, fui pesquisar. E quando eu descobri, ele tinha me dado um abortivo. Eu fiquei tão indignada, mas assim, um nível de indignação tão grande que eu fiquei pensando, como que ele me dá um abortivo? Imagina que eu quisesse ainda ter filhos, não é a questão, né? Mas imagina que eu ainda quisesse. Ele teria colocado em risco a minha integridade física, ele teria colocado em risco o meu desejo de poder ser mãe novamente. Imagina, eu não ia poder ser mãe nos próximos 4 anos. Pensando que eu já tenho 40, eu não ia poder mais ser mãe, certo? Então, às vezes é importante, às vezes não, sempre é importante vocês dizerem para o médico, para o paciente de vocês o que está acontecendo e o porquê fazer aquilo. Eu faço questão de ter essa clareza, essa transparência com os meus pacientes. Inclusive, quando eu faço tratamento, eu falo, ó, o tratamento é assim, 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 assim. Os resultados possíveis são esses, mostro para ele as provas, né? E falo para eles, e a gente vai seguir dessa forma, tá bem? Então, isso é importante vocês terem atentos aí no segundo ponto, tá?